Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Aquário. É uma leitura geral, tá? Então pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, que não fizer sentido, deixa de lado. Assista os outros signos fortes do teu mapa. Pode ser que as leituras, as mensagens lá sejam complementares a essa aqui. Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, de deixar teu comentário, isso é importante para o crescimento do trabalho. Aqui vocês já sabem, certo? Vamos lá então, vamos ver as energias dessa semana de transição aí, né? Final de ciclo, início de ciclo. Vamos ver o que eles têm para te dizer. Aquário, na descrição desse vídeo tem o meu número, caso tu precise de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa, tá bom? Então tá bom. Então vamos começar. Energias para Aquário, por favor. A força. A força. As de terra. E a torre. Mais uma. 3 de terra. 3 de água, 3 de copas. Do que nós estamos falando? A criança de fogo. Parece que tem alguma coisa que é como se tivesse assim, deu os primeiros passos, né? Alguém fez muito esforço aqui em conquistar alguma coisa. Muita dedicação, a força fala de determinação, de trabalho, de empenho, de esforço, né? A gente vê esse esforço aqui construindo alguma coisa, né? Um caminho aberto para que as coisas acontecessem. Mas eu vejo que alguma coisa se rompeu, né? Aqui com essa torre, a gente fala de um momento de dificuldade, de períodos de enfrentamento de dificuldades, rupturas, coisas que pra mim, assim, essa criança de fogo, a gente fala de coisas iniciais, né, de coisas que ainda não estão bem consolidadas, de coisas que... Ai, caíram muitas cartas. Clarifica essa criança de fogo. A criança de fogo, ela fala, o pajem de paus, ela fala de aquela pequena vontade, aquele pequeno desejo, aquele algo que ainda é assim, tem muita possibilidade aqui de crescimento, mas ainda é algo muito inicial. Aí, aqui, as de paus, é uma inspiração. Eu sinto que tu recebeu, tu pode já ter recebido uma inspiração, ou tu vem recebendo inspirações, ideias, coisas que possam estar acontecendo assim mais a nível intuitivo, espiritual, tá? Mas eu não sei aqui o que está acontecendo, que esse algo ele deu início. Eu acho que aconteceu assim, acho que aqui é uma situação mais ou menos assim. Aconteceram algumas coisas aqui. Com esforço, algumas coisas deram início, tomaram um rumo aqui, mas não estava bem consolidado, não existia um alicerce forte o suficiente. E há algumas coisas, e por alguns momentos, ou em alguns momentos, coisas se romperam. Só que o que eles estão mostrando aqui? O 3 de água, eu vejo muito como reunião, como coisas aqui sendo comemoradas, são pequenas alegrias. É como se eles estivessem querendo te dizer que, assim, mesmo que tu sinta isso como algo frágil, algo muito inicial, um pequeno momento, não é exatamente isso que representa energeticamente. É algo maior. Aqui tem inspiração, aqui tem um dragão, né? Com toda a sua força. Então, quer dizer, não sei se é muito uma coisa para confiar num processo, para confiar em alguma coisa que possa ter acontecido aqui, muito nesse sentido. Vamos entender um pouco mais. Clarifica aqui, o que é essa força?
O rei aqui de ar, aqui o 4 de ar, e a rainha, a bruxa de fogo. Aqui eles dizem que é o momento de silenciar um pouco. Não forçar uma situação, porque esse é um momento de pausa. Seja uma pausa entre duas pessoas, eu vejo duas personalidades bem diferentes aqui. Com esse rei de espadas a gente fala de uma personalidade de alguém bastante objetivo, né? Pode ser uma pessoa de poucas palavras ou uma pessoa que fala objetivamente sobre as coisas. Em alguns momentos pode parecer uma pessoa um pouco fria ou seca, ou que está agindo de forma como se não se importasse com algo. É como se esse alguém estivesse agindo com uma certa frieza diante de uma situação. E aí eu vejo uma outra pessoa aqui, e aí é o que eu te falo. Pode ser que essa pessoa está agindo assim porque ela está tentando dominar os sentimentos, os pensamentos, tentando compreender algumas coisas que estão se passando dentro dessa pessoa aqui. Tentando trazer para o racional algumas coisas. E a energia aqui de fogo, ela pode ser muito impulsiva. Então pode ser que está forçando aqui as coisas acontecerem, está tentando encontrar formas aqui desesperadamente de como resolver, de como trazer essa situação de volta, de como reaver. Entende? Então aqui entre essas duas energias a gente tem essa necessidade de compreender que esse é um momento de pausa. Pausar. É um momento de observar, é um momento de esperar que as coisas aconteçam, tá? É um momento de se iluminar até, de não participar, tipo assim, participar que eu quero dizer, eu acendi um incenso. Loucura. Vamos botar ele aqui. Tinha um aceso, eu acendi outro. Entende, assim, é muito no sentido de esperar as coisas sossegarem, acontecerem, resolverem. O que é esse asa aqui? 5 de fogo. Alguma coisa iniciou com, por exemplo, ali a gente fala de oportunidade de novos caminhos, de início, coisas novas. É uma coisa sólida, genuína, oferecia toda a resistência para superar algo. Mas talvez da parte de alguém exigisse, por exemplo, assim, aquilo que tu tem por verdade, onde tu acha assim que eu posso, como é que fala, exigir algumas coisas do outro, isso faz parte da tua verdade, né? Talvez não condiza com o valor do outro naquele momento, porque aquilo que ele estava te oferecendo era o que ele podia. Então aqui fica a sensação de rejeição, mas não é uma rejeição exatamente porque a pessoa foi rejeitada. A rejeição ela aconteceu porque a pessoa exigiu alguma coisa que naquele momento a outra pessoa não estava conseguindo dispor. A 9 de dádivas, 9 de terra. Muito orgulho aqui, né? A gente fala de alguém muito que agiu, talvez, né? Dessa forma muito orgulhosa aqui, sem compreender exatamente a situação. Por exemplo, sem perceber que talvez aquilo que estava sendo ofertado ali era o máximo naquele momento que podia ser ofertado. Não significa que no futuro as coisas não pudessem ser diferentes, mas naquele momento era aquilo que se tinha. 2 de água, 2 de terra. Para mim essa torre está representando o destino, assim, a mão de Deus, alguma coisa que aconteceu porque coisas estavam indo para um caminho aqui que não... As coisas foram para um caminho que não deveriam. Né? Então alguém com sentimento talvez aqui de apego, de sentir-se rejeitado, abandonado. É como se fosse aqui, como se eles estivessem dizendo, falando da necessidade de fortalecer-se internamente para viver alguma coisa.
aqui a gente tem a roda da fortuna. Entendi. As coisas aqui que estavam acontecendo, elas representam algo destinado. Só que o objetivo aqui era equilibrar, é como se aqui não tivesse equilibrado. É aquele primeiro contato com alguma coisa que precisa, que é destinado. E a gente pode estar falando de qualquer coisa, a gente pode estar falando de relações, a gente pode estar falando de trabalho, né, de algum projeto que tu precisa desenvolver, ou com uma pessoa, ou com um projeto de trabalho, que tu teve o primeiro contato ali, mas que alguma coisa que envolvia isso estava em desequilíbrio. Então, a gente faz aquele primeiro contato, vê qual que é, né, tipo assim, o universo, né, aí vê como que é a reação, o que acontece ali, e aí começa a aparecer os pontos que precisam ser reajustados para que algo aconteça. Aqui o equilíbrio, porque a gente vê que aqui pode ser que alguns nem estivessem acreditando naquilo que estava acontecendo, naquilo que estava sendo proposto ali, ou não acreditando na palavra do outro, porque aqui para mim está muito relacionado a isso. Não acreditar naquilo que o outro me oferece. Sempre achar que o outro pode me oferecer mais do que aquilo que ele está dizendo. Três de copas. Sete de copas, 10 de fogo. Tem um estresse aqui muito grande, tem um momento difícil, de dificuldade, né? Alguém bastante perdido, tentando encontrar solução, tentando fazer escolhas, mas assim, para todo lado que se olha, para todas as escolhas que se faz, parece que sempre se encontra o quê? Nada. Nada daquilo que se procura, a não ser o descontentamento de não estar vivendo aquilo que se quer. Então, por isso que eu te falo, as coisas aqui, elas precisaram tomar determinado rumo, né? Muito por conta do destino mesmo, que agiu aqui, que as coisas aconteceram aqui dessa forma, para que houvesse o espaço necessário para alguma coisa florescer. O que estamos falando? Ó, a criança de terra e o buscador de fogo. É o cavaleiro, né? Buscador de fogo. E a gente tá falando aqui das novas oportunidades. Então, quer dizer, a gente tem muito uma coisa que para alguém parece que é frágil, parece que não se sustenta, parece que não tem como acontecer. E a gente vem com cartas de fogo que me mostram a ação, que me mostram a atitude, que me mostram a inspiração, o movimento rápido aqui acontecendo. O Rei de Copas. Aqui é a mutabilidade ou a necessidade de adaptar-se a algumas coisas. A gente está falando disso, da necessidade de adaptação. Por isso que vem cartas importantes ali. Dominar alguns instintos internos. Compreender que a minha verdade não é a única. Existe o outro lado. Existe ainda a verdade do universo. A minha versão, a versão do outro ou dos outros, e ainda a outra, a verdade absoluta, aquela que vem de Deus, do universo, da natureza. São muitas coisas aqui para além daquilo que tu acredita ou pensa com relação a algo. Eu vejo que tem alguém aqui que pode estar fazendo um momento bastante reflexivo, né? Pensando muito, aproveitando esse momento para pensar e analisar situações. Não que precise decidir algo, o que precisa ser decidido aqui é o que eu preciso mudar em mim, para ajustar, para que essa situação ela aconteça de forma mais justa. E aqui a gente tem, ó, Rei de Copas e a carta dos desejos atendidos. Tem alguém aqui, olha, o Mago. Manifestação. Três de feitiços. E a tecelã de água. É um novo momento aqui para essas duas energias, tá? É um novo momento, é um momento, primeiro, de ajuste, de entender que coisas precisaram acontecer para que ajustes fossem possíveis de acontecer, para que pessoas aqui, seja tu ou seja com quem tu tá lidando, pudesse olhar para essa situação de uma forma mais ampla, com certo distanciamento,
até para entender o que estava sendo envolvido aqui. Porque digamos que a coisa de início, e mesmo com turbulência, mesmo com coisas acontecer, talvez a visão clara, necessária sobre algo, ela não fosse possível de se ter nesse cenário. Então, como o universo trabalha de formas misteriosas e perfeitas, não se questiona. De novo, aqui, de novo nada, né? Aqui a gente tem a carta da justiça, e aqui a gente tem esse... É o enforcado, é o cavalo, é o cachorro preto, o black... O que a gente está falando aqui? O trabalho aqui é olhar para si, é trabalhar em si, é transformar a si mesmo, é encontrar o seu próprio equilíbrio, é encontrar as suas próprias respostas, é encontrar aqui meios de se melhorar. Entende? Porque talvez aqui é um momento de dificuldade de lidar com as coisas de uma forma difícil, talvez por não aceitar o que aconteceu. Aqui essa carta, ela me fala, tá vendo? Ele tá no casulo. Então aqui é o momento de preparo, né? A libélula ali, ela tá no casulo, não está pronto ainda. É preciso ajustes, é preciso compreensão, é preciso uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então é um momento de paciência e compreender que o que tem aqui é destino. Por isso que tem tudo isso envolvido, essa emoção, essa não compreensão. Tá bom? Então aproveite esse momento para cuidar de si, para tratar de si, para olhar para si. Quando tu eleva a tua energia, tu atrai aquilo que tu quer. Quando tu fica com raiva por não estar conseguindo aquilo que tu quer, tu repele mais ainda aquilo que tu quer. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.